começar a nossa programação para hoje, né? Vamos aí falar sobre a... Vou dar a cor aqui. Teorema de ponto complexo, né? A gente fez as equações de Maxwell no regime harmônico, né? Vamos revisitar a questão de balanço de energia. O teorema de Poynting, no caso geral, foi feito lá no último, praticamente na última aula de eletromagnetismo, né? No regime variando do tempo. Agora a gente vai particularizar para o caso harmônico, né? Bom, e a partir daí a gente vai ver como é que modifica a equação da onda no caso harmônico. A gente tem uma equação diferencial que só depende das coordenadas, que vai ser a equação de Helmholtz. Tem uma solução simples, né, que é a onda plana. E no final a gente vai falar sobre, comentar rapidamente sobre a conexão entre densidade de potência, que é um conceito importante, e energia. Está dando para ver, tá, né? Bom, uma coisa importante que a gente vai precisar fazer, né, toda vez que a gente calcula potência e energia, sempre tem um produto de grandezas de campo, né? Ou produto de duas grandezas, né? Por exemplo, em circuitos, potência, tensão ao quadrado, ou corrente ao quadrado, né? Então a gente tem que saber calcular essas coisas e, essencialmente, a gente calcula produto de quantidades ou escalares, ou produto entre grandezas vetoriais, seja escalar ou produto vetorial. E no fundo o que a gente precisa saber, tá certo? Quando você tem um regime harmônico, né? É você obter valores médios num ciclo, né? Certo? Então, por exemplo, se você tem o valor médio de um produto de duas grandezas temporais que variam harmonicamente, FG, né? Como a gente calcula? Bom, a média no tempo. É 1 sobre o período, né? Período, só lembrando, é 2π sobre ômega, né? Onde ômega é a frequência angular, ou o inverso da frequência em hertz. A média no período do produto das grandezas. Se eu quisesse calcular o valor médio do produto escalar de duas grandezas temporais, sabendo que elas variam harmonicamente no tempo, eu teria também um valor médio, né, o inverso do período integral num ciclo do produto escalar. E assim por diante, né? Produto vetorial, valor médio seria o quê, né? 1 sobre período integral do produto vetorial, certo? Muito bem. Suponha que você queira calcular, por exemplo, qualquer uma dessas. Vamos tomar como exemplo aqui o valor médio do produto escalar de F com G, né? Certo? Vamos expressar as quantidades no regime harmônico, né, que a gente já fez isso antes. F, deixa eu só ver aqui uma coisa rapidinho, que esqueci desse cara aqui, deixa eu botar ele no lugar aqui, vou precisar dele aqui de vez em quando. O F, né, é um meio dessa função que só depende de x, né, das coordenadas, certo? Né, exponencial de j-t, que é a variação temporal, que é conhecida, né, mais o conjugado, certo? Mesma coisa para g, 1 meio de g mais o conjugado. E daí você tem o produto de fg, que a gente vai jogar na integral, vai dar 1 meio ao quadrado, né? 1 meio ao quadrado. Você vai ter esse produto aqui, exponencial de j2 ht, né? Mais um produto cruzado de f com g conjugado, que é esse aqui. Aí cancela, né, a variação temporal, j ômega t com menos j ômega t dá 0, né, da exponencial 0 dá 1. E mais o resto, você olha para essa quantidade aqui, você tem um complexo conjugado dela, que vai dar f conjugado g exponencial de 0, que dá 1, né, é o conjugado dessa aqui, mais o conjugado dessa aqui, né? Mais g, f conjugado exponencial de menos j2 ômega t, que é o conjugado dessa quantidade, certo? Então, esse conjugado a gente não precisa se preocupar muito, é só olhar para isso aqui e a gente sabe como é que calcula, né? Então, calculando, então, o valor médio vai dar o quê, né?
integral dessa quantidade vai dar, isso aqui não depende do tempo, né? Lembrando, depende das coordenadas, sai da integral, aqui fora, sobre t, né? Que é o período. Daí tem uma integral no tempo dessa quantidade aqui, né? Exponencial de j2 ômega t, mais integral no tempo dessa quantidade que não depende do tempo, integral só de dt, e o resto é o conjugado, né? Então, lembrando que o período é 2π sobre ômega, né? Então, a integral da função exponencial dessa primeira aqui, ó, vai dar exponencial repetida sobre o argumento, que é j2 ômega, de 0 a t, vai dar 1 sobre j2 ômega, j2 ômega período, menos em t igual a 0 dá 1, e t vezes 2 ômega, né? A gente pode ver aqui, né? T vezes 2 ômega, né? 2 ômega t. T é 2π sobre ômega, né? Vezes 2 ômega, que dá 4π. Então, a exponencial de j, 4π, vale 1, né? Ou seja, a gente está fazendo essa continha, mas já de se esperar, né? O valor médio da função complexa exponencial dá 0, que é a média do cosseno, média do seno, né? 2 ômega t, tá? O múltiplo inteiro do período fundamental, certo? Ou submúltiplo, né? Da frequência fundamental, aliás, né? Vai dar 0. Ou seja, esse resultado aqui, essa integral aqui dá 0, né? Essa primeira. O valor médio exponencial de j2 ômega t dá 0, né? Esse termo aqui. Você joga de volta aqui, isso aqui sai, né? E fica só integral de dt da t com t cancela, dá esse valor aqui, né? Aí fica fg conjugado mais complexo conjugado. Ou seja, não tem mais nada no tempo, né? Acabou-se, certo? Foi integrado, deu média zero, quem não depende do tempo ficou sobrando. Então, qual foi o resultado, né? Então, o valor médio dá quanto? De um produto de grandeza 1/6 ao quadrado. Daí você tem fg conjugado mais o complexo conjugado, que é f conjugado g. Tá? Então, para você calcular, a regra é essa. Para calcular o valor médio do produto de grandezas, o que você faz? Define uma grandeza complexa, por exemplo, né? Você tem f 1g, né? Eu defino uma grandeza complexa que é 1/2 de fg conjugado. Para que serve essa grandeza complexa que a gente define, né? Bom, serve para, se eu quiser saber a média de fg, o que eu faço? Parte real disso aqui. Essa é a regra. Certo? Então, tem as funções reais e tem os fazores, né? 1/2 do produto, a parte real dá a quantidade que a gente está procurando, que é o valor médio. Essa é a regra, certo? Isso vai se aplicar para qualquer função, né? Qualquer produto, né? Se for produto vetorial, parte real de quem? Do meio do produto vetorial dos fazores. Se fossem funções escalares, é o quê? Parte real do produto do valor dos fazores correspondentes, né? Um conjugado do outro. Podia ser f conjugado de g também, tudo faz, que é a parte real, né? Mas, tradicionalmente, por convenção, a gente sempre faz primeiro conjugado do segundo. Tá? Bom, então agora a gente está pronto para falar sobre o vetor de Poynting complexo. Lembrando, né, como já mencionei, você tem potência e energia sempre, né? A gente vai ter sempre produto escalar ou vetorial entre grandezas, né, campo elétrico e magnético. Então a gente vai usar valores médios, como eu acabei de falar. Então vamos lembrar o teorema de Poynting no regime temporal, né? Ou seja, o que nós temos aqui? Então, lá quando a gente combinou com o capítulo 6, né, a gente falou assim, bom, vamos calcular, né, o fluxo para o interior de um volume limitado por uma superfície fechada
que é um volume V, né, da quantidade S no tempo, né? Por definição, igual a E vetorial H, né? Então, nós calculamos isso, tá certo? E mostramos lá no capítulo 6, tá certo? Que o fluxo dessa quantidade para o interior, né, da região era dado por uma combinação de termos. Um parecia um termo que a gente já conhecia lá de condução elétrica, né? JE, certo? Tem a ver com dissipação ou ganho de campo. A gente falou sobre isso, né? Se é meio ativo, meio passivo, né? Você tem dissipação. Meio ativo ele pode dar energia, os portadores podem dar energia para o campo. Mas um termo que corresponde à variação de energia, algo que a gente comentou também, tá certo? É algo assim, né? Bom, no regime temporal é isso que nós obtivemos. Observe que sempre tem um produto de grandeza, né? J com E, tá certo? H com B com a derivada, E com D, né? Bom, então mais uma vez, qual é o valor médio do vetor de Poynting, né? Então vamos calcular formalmente aqui, certo? 1 sobre T, integral de 0 a T de S dt. Certo? Isso aqui é um S, né? Deixa eu só... um S arredondado, né? Bom, então nós temos aqui, né? O valor médio disso aqui, né? Então nós temos que o valor médio de JE é um meio, né? Vou fazer assim. Parte real, né? E um meio de quem? Do primeiro conjugado do segundo, né? Eu acho que aqui a gente faz... Deixa eu ver só uma coisa aqui rapidinho, peraí. A gente bota EJ, tá certo? Vai ficar EJ conjugado. Convencionalmente vai fazer assim, tá certo? Tem essa quantidade complexa, a parte real dá o valor médio de JE. Certo? Por sua vez, DDT, né, nós sabemos que vai dar o quê, né? Vai ser substituído formalmente por J ômega, né? Certo? Então nós temos aí HdBdt, isso aqui vai dar H com B conjugado, né? Certo? Deixa eu ver como é que a gente fez aqui. Vamos fazer, né? Só ver uma coisa aqui rapidinho, peraí. Deixa eu só, antes de fazer isso, eu não fiz aqui uma coisa importante, né? Eu estou fazendo isso aqui, mas vamos lembrar, o vetor de Poynting é vetorial H, não é isso? Né? O valor médio é o valor médio desse produto aqui, né? Isso eu esqueci de fazer, certo? Isso é o que, pessoal? Pela regra, parte real de 1 meio de EH conjugado. Então, veja, antes de continuar aqui, eu vou definir um vetor de Poynting complexo, que depois a gente vai tentar entender o que ele quer dizer, tá? Por enquanto, a gente sabe que a parte real dele é a média do vetor de Poynting. É uma coisa que a gente pode sentir, pode consumir essa quantidade, né? Então, S, o vetor de Poynting reto, complexo, é 1 meio de E vetorial H conjugado, certo? Muito bem. Então, se a gente faz, ao invés de ficar fazendo média aqui, a gente vai fazer de uma forma diferente, né? Eu vou fazer da forma que a gente fez aqui na nota de aula, que é melhor.
A gente calcula, como se estivesse calculando novamente o vetor de ponto, a gente calcula novamente o produto vetorial S, né? Igual a 1 meio, né? De E com H conjugado, né? Parte real de S da potência média, certo? E a gente vai calcular o fluxo para o interior do volume. Para isso a gente faz o quê? Calcula o divergente de S, depois o teorema de Gauss, integrando o volume, o teorema de Gauss vai dar o fluxo. Então, divergente de menos S, ou seja, menos divergente de S, que é o que a gente calcula, né, para calcular o fluxo para dentro, é a mesma coisa que a gente fez lá, tá certo? É menos 1 meio do divergente de E vetorial H, daí tem uma regrazinha de distribuição dessa derivada, tá certo? Eu vou só já passar direto aqui, vai dar, isso aqui vai dar 1 meio, aquele EJ que a gente fez agora há pouco aparece, né? Aparecem os termos que estão lá, tá certo? Menos J, 2 ômega, escalar D conjugado sobre 4, menos B H conjugado sobre 4, certo? Então, se a gente fizer a expansão disso aqui, como a gente já fez antes, né? Já usando agora no regime fasorial, isso aqui vai dar, usando as equações de Maxwell no regime harmônico, né? Vai dar esse resultado aqui, certo? E daí a gente faz agora a integral de volume, né? Disso aqui, certo? Então, você vai ter o seguinte resultado, tá certo? O fluxo para o interior, né, do vetor de point complexo. Isso aqui é o vetor fasor, né? Vetor de point fasor. Dá um termo que é 1 meio da integral de EJ conjugado, todo regime fasorial. E aparece um termo, menos J, 2 ômega, W maiúsculo E, menos W maiúsculo M. Esse é o resultado que a gente obtém, certo? Bom, quem é WE, né? Bom, WE é isso aqui é energia por unidade de tempo, né? Isso aqui é potência por unidade de área, vezes área, que é da potência, né? Que é energia por unidade de tempo. Isso aqui é tempo a menos 1, isso aqui tem que ser energia, né? Isso aqui também é potência, certo? Porque nós já sabíamos disso, né? A integral de volume dá potência ou ativa ou reativa, no caso, certo? Dependendo dessa natureza complexa dessas quantidades. E que você tem que o WE é uma integral de volume da densidade de energia complexa e o WM também, né? A integral de volume da densidade de energia complexa. Se a gente lembrar as expressões lá no caso da eletrostática e da magnetostática, as densidades de energias complexas vão dar 1/4 de ED conjugado e a magnética vai dar 1/4 de BH conjugado. Tudo fazou agora, tá certo? Por que 1/4? Né? Porque se vocês lembrarem, a densidade de energia elétrica é 1 meio de ED. Né? O valor médio é 1 meio de 1 meio, não 1/4. Por isso que está dando 1/4 aqui, certo? E aqui aparece esse 2 ômega, né? Tá certo? Por que 2 ômega? Bom, se a gente for ver direitinho, a energia reativa que não é usada para nada, se vocês sabem em teoria de circuito, a energia reativa só fica oscilando entre magnética e elétrica, e ela oscila na frequência 2 ômega, 2 vezes maior. Por quê? É o produto de 2 quantidades. É uma parte que varia no tempo, uma energia variável no tempo, não dá uma média, tá certo? Média zero, mas quer dizer que a energia vai para elétrica e para magnética. Em que frequência? 2 ômega, frequência dupla. Potência vai com a frequência 2 ômega, né? Certo?
Então, esse é o balanço, o que a gente obtém é uma forma simples para entender, né? O fluxo do vetor de point complexo, né? A potência complexa, que a gente vai tentar entender melhor depois isso aí. A potência complexa que flui para o interior de volume é balanceada pela potência de interação com portadores, complexa, e uma parte que pode ser real ou imaginária. Isso aqui depende também da natureza complexa dessas energias aqui, certo? Pode ser que tenha uma parte aqui que seja imaginária e tenha uma parte real, tenha uma contribuição real. Ou seja, você pode ter perdas elétricas e perdas magnéticas, se houver alguma componente imaginária aqui, certo? Vai aparecer junto com... Isso aqui, tudo que for real, né? Vamos falar assim, meios passivos, tá certo? Só para a gente ficar mais fácil de falar. Parte real disso aqui sempre dá aquela energia doada pelo campo para movimentação de portadores e aquecimento de material, certo? Se tiver alguma coisa assim de origem dielétrica ou magnética, que também deu alguma contribuição real, quer dizer também dissipação, tá? Ou ganho, né? Se for meio ativo. Certo? Bom, essa é a cara do teorema de Point e a gente vai revisitá-lo depois, né? Para avaliar como é que é a questão de perdas em materiais, né? Como é que a dissipação ocorre no caso variante, no caso harmônico, certo? Especificamente, né? Bom, vamos falar agora sobre as consequências na equação de onda para campos harmônicos, né? Bom, esse aqui é o resultado que a gente acabou de derivar, né? Vou mostrar. Bom, então, novamente, estamos naquela situação em que uma fonte em algum lugar produziu essa radiação harmônica e a gente está numa região livre de cargas e de correntes. Então, novamente, né, o caso em que B é uma réplica de H, certo? Ele faz isso às vezes, né? Deixa eu ver se eu descubro a razão disso aqui. É na primeira vez, né? Ok. E aqui D igual a epsilon E, tá certo? Epsilon 0 E, né? Então, as equações de Maxwell agora vão ser quais, né? Rotacional de E menos dB dt, B está aqui, ddt está aqui e o menos está aqui, certo? Rotacional de H igual a dd dt, aqui é o D, ddt vira J ômega, né? Divergente de E não tem fonte, igual a zero, divergente de H igual a zero. Vamos fazer novamente o mesmo procedimento que a gente fez para a equação da onda. Aplica a nabla vetorial em qualquer uma dessas aqui, por exemplo, né? Ou nessa primeira ou na segunda. Vai usar essa identidade vetorial rotacional do rotacional de F gradiente do divergente menos laplaciano, né? Então, seja F ou E ou H, a gente obtém, né? Vamos fazer aqui uma delas aqui, só para ver, né? Rotacional do rotacional de E é o gradiente do divergente de E menos laplaciano de E. Isso aqui é igual a menos J ômega μ0 rotacional de H, né? Rotacional do segundo membro. Divergente de E dá zero porque a gente não tem carga, né? Isso aqui está errado, né? Peraí. Tem isso aqui não. Isso aqui está errado. Isso aqui é gradiente do divergente de E. É só isso aqui. Né? É divergente menos laplaciano. Isso aqui dá zero. Vai ficar laplaciano de E igual a J ômega μ0 rotacional de H. Quem é rotacional de H? É J ômega epsilon 0 E, certo? Esse aqui vai dar J com J dá menos ômega 2 μ0 epsilon 0 E.
Lembrando que a gente falou, né, C2 é 1 sobre μ0 ε0, né? Quadrado da velocidade da luz. Né? Então você tem um parâmetro aqui que é ômega2 sobre C2, que a gente vai definir, certo? Como sendo um parâmetro. Isso aqui é metro a menos 1, isso aqui é metro por segundo, né? Desculpa, isso aqui é segundo a menos 1, isso aqui é metro segundo a menos 1. Então dá 1 sobre metro ao quadrado. Então isso aqui dá um número que chamar de número de onda. A gente vai interpretar já já o significado, tá certo? Dimensão dele, né? Como a gente está vendo aqui, é o quê? Metro a menos 1. Né? 1 sobre metro. Então isso aqui dá K0 ao quadrado, né? Então a equação que a gente obtém é Laplaciano de E mais K0 ao quadrado E igual a 0. Mesma coisa para H, né? Mesma equação, certo? Idêntica. E e H são governados por essa equação. E essa equação é denominada de equação de... Essa equaçãozinha que tem essa forma, equação de derivadas parciais no espaço tridimensional, x, y, z só. Não tem tempo aqui. Laplaciano da função incógnita, mais um quadrado, mais uma réplica da função igual a 0. Equação de alto valor, tá certo? Uma operação diferencial replica a função. Se você passar para o outro lado, tá certo? Muito bem. Vamos agora resolver essa equação, né? Ou seja, observe mais uma vez, né? Eu posso fazer em cartesiano esse problema, né? Então, você tem aqui a equação de Helmholtz, Laplaciano de F, mais F é o H, tá certo? Vamos chamar que F tem componente, a iésima componente x, y, z, chamada de psi. Uma componente do campo elétrico ou do campo magnético. Tá? Uma das componentes cartesianas. Vamos usar o Laplaciano em cartesianas. E psi é uma função de 3 variáveis, né? Certo? Então, você tem uma equação diferencial da forma d2π dx2, parecida com a equação de Laplace, só com a adição de um termo que é proporcional a π, né? E como sempre, a gente vai procurar, certo? Descobrir quem são os módulos normais dessa equação. A gente vai tentar depois construir soluções mais complicadas a partir dessas soluções de base, né? Ou seja, quando você tem, por exemplo, uma função do tempo, né? O que você faz para poder analisar o problema? Decompõe em série de Fourier ou em integral de Fourier, né? As funções de base são funções bem definidas, seno, cosseno, exponencial complexa. A gente quer saber as funções de base para esse problema aqui, governar para essa equação diferencial. Então, a gente vai procurar essas funções, são aquelas funções que têm aquela forma específica, né? Que é o produto de 3 funções. Tá? Essas vão gerar autofunções, essas funções f, g, h. Tá? E é dessas funções que a gente constrói as funções mais complicadas, certo? Que não são exatamente desse tipo, mas pode sempre decompor em termos dessas funções. Certo? Quando a gente faz isso, então, o benefício qual é? Né? Você vai ter, então, derivada em relação a x de f, em relação a y de g, em relação a z de h. Você vai ter algo assim, né? GH d2f dx2 mais FH d2g dy2 mais FG d2h mais
K0 ao quadrado igual a zero. E a gente faz aquele artifício, né? Vai mostrar que esses termos vão ser independentes das coordenadas, dividindo, né? Por f de h, você fica 1 sobre f mais uma constante igual a zero, certo? E aí você tem o que, né? Isso aqui é uma função só de x, tá certo? Aquele argumento de sempre, né? Você soma funções de variáveis independentes e a soma tem que sempre dar constante f de x mais g de y, h de z mais uma constante dá zero, qualquer que seja x, y, z, né? Só pode ocorrer se as funções em si forem constantes, né? E essas constantes têm de combinar tal que a soma com K0 ao quadrado é zero, né? Então aqui a gente vai chamar de a gente vai fazer escolha específica, certo? Vamos escolher constantes que sejam reais, tá? Depois a gente vai ver que pode ocorrer situações em que uma ou outra dessas constantes é imaginária ou complexa, e vai entender por quê, tá certo? Mas no caso do espaço livre isso não vai acontecer. Então você vai ter aqui, suponha que eu faça aqui, menos k sub x ao quadrado, menos ky ao quadrado, menos kz ao quadrado. Esse menos por quê, né? Porque k0 ao quadrado vai ser a soma dos quadrados. Tá? Se botasse mais ao quadrado, mais, não tinha como resolver. Só com números imaginários. Né? Mas números reais eu tenho que botar um menos na frente aqui. Ou seja, com essa escolha, quer dizer que k0 ao quadrado é kx ao quadrado mais ky ao quadrado mais kz ao quadrado. Observe que nós não sabemos quem são essas coisas. Nós sabemos isso aqui. Dada a frequência e a velocidade da luz, né, eu sei quem é o número de onda. Determinado, depende da frequência da fonte. Tá? Frequência angular. Né? Agora, isso aqui eu não sei o que é. A gente vai tentar interpretar. Né? Vai interpretar já o significado dessas coisas aqui. Mas são amarrados para dar o resultado, sempre tem que estar amarrado em k0 ao quadrado. Né? Então, as equações diferenciais que nós obtemos, por exemplo, para f, né, sobre f, né, igual a menos kx ao quadrado, é algo assim, né, mais kx ao quadrado f igual a zero. Essas são funções harmônicas, né? Seno de kx x ou cosseno de kx x. Tá? Como a gente vai trabalhar com números complexos, é melhor usar funções exponenciais complexas. Vai ser mais fácil interpretar as coisas usando exponenciais complexas. Ao invés de usar isso, a gente pode usar j kx x ou exponencial menos j kx x. Tá? Da mesma forma, né, para a função g, nós teríamos como solução o quê? J, ky, y ou menos j, ky, y. Mesma coisa para h. A gente vai ver agora que basta usar uma combinação de termos, porque eu posso usar combinação linear disso, vezes combinação linear disso, vezes combinação linear disso. Né? A gente vai usar só um termo só, que é a escolha do argumento negativo nos três casos, tá certo? Depois a gente vai ver que tudo é derivado dessa condição. Tá? Então, vamos considerar a escolha específica, né? Psi igual a, sem constante na frente, né? Exponencial de menos j. Isso é uma solução dessa equação, tá? Certo? Ora, isso aqui pode ser escrito como exponencial de menos j, o quê? Né? O que nós temos aqui, pessoal? Produto escalar de dois vetores. Vetor posição e um vetor cujas componentes
São Kx, Ky e Kz. Esse vetor é chamado de vetor de onda, K. Quem é a magnitude de K? Bom, isso aqui é um vetor real, tá, pessoal? Vocês observem que, por definição, o vetor é real. Quem é o módulo de K? Foi o escalar dele com ele mesmo, que dá raiz quadrada de Kx ao quadrado, mais Ky ao quadrado, mais Kz ao quadrado, que dá número de onda, que é bem definido. O módulo desse vetor é bem definido, é a frequência sobre a velocidade da luz. Tá? Está aqui, né? Só para a gente sempre lembrar disso, certo? Então, embora não saibamos ainda direito o que é o vetor, a gente sabe que a magnitude dele é bem definida. A magnitude do vetor de onda é o número de onda, esse K0, né? Então, a função, a solução, uma das componentes de AH vai ter especificamente, né, algo do tipo, uma notação bem simples, né? Kx, tá? Bom, o que quer dizer isso, né? Quer dizer que o campo elétrico tem como solução, cada componente é uma constante, né? O componente x, por exemplo, né? Seria um chamar de E1, tá certo? Exponencial de menos j, k, escalar x. Mesma coisa para y, mesma coisa para z. Quando eu combino tudo, eu tenho como solução um vetor, que é um vetor constante, exponencial de menos j, k, escalar x. Né? Então, observe, antes, na aula anterior, a gente falou sobre onda, né? A onda se propaga, né? Mas ele não sabia qual é a função de onda. Qual era a função em si? Ele falou, uma propagação qualquer, ele não sabe a forma. Agora, no regime harmônico, está dizendo que a solução no espaço é senoidal. Isso aqui é senoide, tá certo? Ou cosseno-seno. Ou combinação, mas sempre é uma senoide, né? No caso, se você transformar em parte real, o que a gente vai ter, né? Vamos ver aqui. Parte real disso aqui, né? Vai ser real de K0, de E0, aliás, que é um vetor, né? Real. Cosseno, admitindo que na verdade está errado aqui, peraí. Assumindo E0 real, seria a parte real disso aqui tudo, vai ser E0, o quê? Cosseno de vezes J ômega T, parte real, vai ser cosseno de ômega T menos Kx ou vice-versa, né? Ou Kx menos ômega T, certo? Então, a onda eletromagnética, ela varia tanto no espaço quanto no tempo, harmonicamente. Quem define a frequência temporal é o ômega. Quem define a frequência espacial é o K. O vetor aqui, já a gente vê essa questão, certo? Vamos considerar, falou lá no caso da onda, vamos considerar que o nosso vetor de onda, certo? Tenha a direção e sentido do nosso versor, aquele versor que apareceu lá, certo? Lá no caso da onda temporal, né? Então, a variação temporal de E, né? Fazer assim, é da forma cosseno de Kx, né? Vou botar assim, certo? Menos ômega T. Vamos, então veja, dado o sentido U, aqui está x, né? Vamos orientar x no sentido de U, certo? No sentido de U, como é que essa coisa varia? No sentido do vetor de onda, certo? Como é que o campo varia, né? Bom, se x varia no sentido de U, então isso aqui vai dar um vezes o outro, né? K0 vezes x, tá certo? Então, se eu alinho x no sentido de U, o campo varia da forma cosseno de K0x
menos ômega t. Certo? Isso é uma coisa que se desloca no espaço e no tempo, né? Tá? Qual é o lugar geométrico dos pontos em que isso aqui é constante? Né? Ou seja, em que a fase da onda é constante. Então tem que haver um observador imaginário, teria que viajar nessa superfície de fase constante a uma certa velocidade para sempre ver a mesma amplitude. Tá? Então, se você faz K0x menos ômega t uma constante, né? E deriva em relação ao tempo, você tem a velocidade que tem que se propagar para você poder ver. Você vai ter dx dt é igual a ômega sobre K0, mas K0 é ômega sobre c, isso aqui vai dar quanto? Velocidade da luz. Né? Então, a superfície fase constante, que é um plano, né? É um plano porque a gente já falou isso na outra vez, né? Você pega o lugar geométrico dos pontos, cuja projeção, né, no sentido de U, dá constante. É um plano ortogonal a U. Então, esse plano de fase constante, a gente está falando agora em fase, não está falando de fase antes, né? Estamos falando agora, porque quando a gente fala em funções harmônicas, tem fase constante, fase da onda, né? Plano de fase constante. Fase é o quê? É o argumento do cosseno, certo? A fase é constante, e esse plano viaja a velocidade c, velocidade da luz no vácuo, certo? Antes de a gente prosseguir aqui e ver o resultado final dos campos, né? Tem um campo magnético ainda para ser calculado, tá certo? Deixa eu ver se eu tenho aqui uma ilustração para a gente mostrar mais ou menos como é que seria, né? Eu acho que eu tenho aqui, peraí. Deixa eu ver se eu posso achar aqui rapidinho. Se não achar, a gente vai fazer. Deixa eu ver se tem aqui. Tem que achar uma coisa aqui. Aí, né? Talvez você vai ter isso aqui. Deixa eu ver se é isso aqui. Deixa eu organizar esse material aqui para poder fazer isso direito. Não, não é isso não. Peraí. Deixa eu ver se é aqui, peraí. Isso aqui não vai. Bom, deixa para outra hora, eu realmente não estou achando agora. Tá, vamos fazer aqui rapidinho. Bom, veja, eu só queria mostrar a conexão entre uma coisa e outra, mas dá para a gente fazer isso sem animação nenhuma, pode fazer. Conexão entre as coisas, né? Então, bom, a onda, tá certo? Se você, num determinado instante de tempo, né? Vamos olhar para cá de novo, né? Vamos botar no sentido desse vetor de onda que se desviou, né? Você tem uma variação espacial desse tipo, né? Vamos fazer t igual a zero. T pode ser qualquer um. T igual a zero é a função da cosseno de Kx, né? Certo? Olha, isso aqui se repete toda vez que isso aqui vira de 2π, né? Certo?
Então, para cada comprimento lambda, né, vezes K0 igual a 2π, né, você tem aí uma repetição, certo? Então, esse parâmetro lambda, que é 2π sobre K0, é o período espacial, né? 2π corresponde a um comprimento no espaço de lambda, certo? Então, esse comprimento é chamado de comprimento de onda, né? Isso aqui especificamente no vácuo, a gente vai ver que esse comprimento de onda é afetado em meios materiais. No vácuo, ele dá exatamente 2π sobre K0, K0 é ômega sobre C, né? Então, a gente pode facilmente calcular, tá certo? Período espacial, né? 2π sobre K0, né? Então, observe que, se você olhar a parte temporal, que é cosseno de ômega t, né? Esquece a parte espacial, e a parte espacial, que é cosseno de K0x, essas quantidades são coeficientes, né? No caso, ômega é coeficiente do tempo, e K0 é coeficiente do espaço, da coordenada espacial, né? Ômega é chamada de frequência o quê? Angular, né? Mas agora tem que tomar cuidado, né? Temporal, tá certo? Que é no tempo. Tem a ver com a oscilação do tempo, certo? A unidade qual é? Radianos por segundo, né? Porque você falou que o número de onda é um comprimento a menos 1. E ele é ômega sobre... Ele recomenda... Então... Mas o quanto é o radiano? Não, porque essa analogia que eu estou fazendo agora, certo? Observe a analogia, né? O K0 seria o quê? Na analogia, porque é o seguinte, isso aqui quando varia 2π, dá 2π radiano, né? Mas radiano não é unidade, né? Só para lembrar que é ângulo, certo? Então o K0 vai ter o mesmo significado, é frequência, o quê? Angular, espacial. Que é radianos por quê? Pelo quê? Um metro. Né? Quantos radianos tem cada metro? De variação de fase. Mas não é unidade, né? Mas só para lembrar que é associado a ângulo, certo? Ângulo de fase, né? O ômega é o quê? 2π vezes a frequência temporal, essa aqui, tá? Bom, então, analogamente, eu posso fazer K0 é 2π vezes uma frequência chamada de Ni. Esse Ni não é o Ni da física, tá? O Ni da física é o F, certo? Esse Ni é o nosso Ni aqui. Deixa eu escrever melhorzinho aqui. Vezes Ni. Quem é Ni? Hertz, né? Ciclos, aqui é ciclos por segundo, né? Aqui é ciclos por metro, certo? Não é nem Hertz, é ciclos por segundo que é Hertz. É ciclos por metro, né? Isso aqui é frequência espacial. Né? A frequência temporal é o inverso de quem? Do período. A frequência temporal, a espacial, é o inverso de quem? O meio de onda, que é o período espacial. Tá? Então são essas coisas que a gente tem que ter em mente, certo? Vamos observar uma coisa importante, né? Essa animação que eu queria mostrar, né? K0, só lembrando, K0 é ômega sobre C. Quanto maior a frequência angular, no tempo, a oscilação é mais rápida, quanto mais rápida ela for, mais rápido vai oscilar também no espaço, porque esse K0 fica grande, certo? K0 grande. Né? Menor com bem de onda. Frequência alta com bem de onda pequeno, certo? Vamos lá. Visível, né? A região do visível, mais ou menos no centro, tem aí 500 nanômetros, 5.000 angstroms, com meio de onda no visível, no meio, no azul, mais ou menos verde, é 500, certo? Né? Frequência é quanto, né? Ômega sobre C, né? C vezes K0, né? C vezes 2π sobre lambda, né? Certo? Então a frequência, vamos calcular a frequência em Hertz, que é mais tangível, né? A gente nunca usa frequência angular para essas coisas, usa frequência em Hertz, terahertz, gigahertz, né? Então isso aqui vai dar 2πf
igual a C 2π sobre lambda, né? Ou seja, F igual a C sobre lambda, aquela coisa que a gente conhece, certo? Então, é 3 vezes 10 oitava sobre 500 vezes 10 a menos 9 metros, que vai dar quanto? 10 a 17 sobre 100 dá 10 a 15, que dá 10 a 14 vezes 6, dá 6 vezes 10 a 14. Certo? Então, no visível, a frequência é altíssima, 10 a 14 Hz. Né? Vamos para micro-ondas, certo? Micro-ondas, vamos botar lá 1 GHz. Né? Os celulares estão em 2 ponto alguma coisa, né? É isso? Então, você tem 10 a nona, F igual a C sobre lambda, né? Vamos ver quem é o comprimento de onda, tá certo? 3 vezes 10 oitava sobre 10 a nona metros, né? Que dá 30 centímetros. O comprimento de onda é desse tamanho, mais ou menos, certo? Para a frequência aqui de celular, né? E assim por diante, né? 10 GHz, 3 centímetros, né? Comprimento de onda menor, certo? Onda milimétrica, né? E assim por diante. A frequência vai aumentando, o comprimento de onda vai diminuindo, certo? Ok? Muito bem. Bom, a gente derivou a expressão para o campo elétrico. E o campo elétrico tem esse formato aqui, né? Que a gente tem que guardar isso como sendo, isso aqui é o fasor campo elétrico, né? Isso aqui é que nem saber lei de Coulomb, né? Saber campo de uma carta-forma, é saber o campo de uma onda plana elétrico, mas não é só isso. Tem que saber os dois campos que compõem a onda plana, o campo elétrico e o magnético. Então a gente vai falar sobre a forma canônica da onda plana uniforme, certo? A forma canônica é como a gente representa os campos de uma onda plana uniforme. O campo elétrico a gente já viu, certo? Né? E algumas propriedades a gente vai extrair daqui, né? Vamos extrair as propriedades do campo. Primeiro, divergente de E igual a zero, né? Joga essa expressão aqui dentro, certo? Vai ficar o quê, né? Bom, se você calcular, tá certo? Divergente de E, vou fazer aqui rapidinho, divergente de um vetor vezes uma função é função divergente do vetor mais vetor, produto escalar, com o gradiente da função. Divergente do vetor é zero, né? Porque não tem carga livre, certo? Gradiente da função, tem lá o exercício capítulo 1. Isso aqui mostra que isso aqui dá menos JK vezes a função, certo? É como se fosse a derivada, né? Baixo JK, né? Derivada da exponencial complexa, né? Baixo JK, e é um vetor, né? Menos JK, exponencial de menos JKX. Pode provar isso decompondo em cartesiano, calculando termo a termo e recompondo, vai dar esse resultado aí. Então, resultado, né? Divergente disso vai dar E0 escalar K, vai dar menos J, K escalar é zero, que dá divergente da zero, né? Porque não tem carga livre. Então, primeira propriedade, né? O campo elétrico é ortogonal ao vetor de onda da onda plana, certo? Ok? Essa é a propriedade que a gente está, campo elétrico ortogonal a K, né? Bom, segunda propriedade, né? Uma das equações de Maxwell diz que rotacional de E igual a menos J ômega mi0 H, você pode de E calcular o H, certo? Dado E, então H igual a menos, né?
1 sobre menos J ômega, né? Mi0 rotacional de E, né? Tá certo? Tá errado aqui, né? Peraí, multiplicando por menos J, desculpe. Multiplicando por menos J, ao invés de J menos J, engraçado, tem uma coisa estranha aqui. Multiplicando por menos J, aqui dá menos, né? Isso aqui está certo. Isso aqui está... acho que está errado. Ah, não está certo, a nota de aula está certa. Isso aqui vai dar, ao invés de J dá menos J, menos... Se eu multiplicar por J dos membros, que dá mais. Esse aqui é J sobre ômega Mi0, tá certo? Está errado aqui, na nota de aula, tá? Então vamos calcular. Rotacional de E0, regra da cadeia de novo, né? Vai dar menos o vetor vetorial gradiente. Essa é a regra da cadeia que a gente tem lá, né? Vetorial gradiente. Mais a função vezes o rotacional do vetor. Que por ser constante, tem rotacional igual a zero, né? E0 é uma constante. Gradiente, acabou de falar da menos JK exponencial, né? Menos com menos dá mais, isso aqui vai dar J E0 vetorial K exponencial de menos J KX, né? Ou, mudando o sinal, menos J K vetorial E0, essa forma que ele vai deixar, menos J KX. Pronto, isso é o rotacional de E, tá certo? Que é essa parte aqui, igual a J vezes isso. Tá certo esse negócio, estou achando estranho aqui o sinal. Vamos fazer aqui no fim de ver se tem alguma coisa errada aí, tá? Estou achando que tem alguma coisa errada. Bom, rotacional de H é J sobre ômega Mi0, não acho que está certo. H igual a J sobre ômega Mi0 vezes rotacional de E, né? Que dá menos J K vetorial E0, certo? J Mi0 dá 1, né? 1 sobre ômega Mi0 isso aqui está certo, né? Ok? Então vamos lá. Então, resumindo, né? Essa expressão que a gente obtém, certo? A expressão mostra uma coisa importante. Isso aqui sendo, qualquer que seja a fase de E, né? Isso aqui é um número real, um vetor real. Isso aqui é real. Isso aqui é o mesmo fator complexo, ou seja, H e E estão em fase. Certo? Eles têm a mesma fase. Não estão deslocados no tempo nem no espaço, assim, em termos de funções, né? Então, uma onda plana tem os campos E e H em fase, né? Então, resumindo, deu E igual a E0 menos JKX, certo? Lembre-se que até agora a gente está escolhendo uma forma específica do K, não foi? Uma só. A gente falou que isso pode ser usado para qualquer solução, a gente vai ver já já, certo? E o H deu o quê? 1 sobre ômega Mi0 K vetorial é 0 exponencial de menos JKX. Essa é uma forma. A forma mais simples ainda de se expressar essas quantidades é colocando o K em termos aqui só, não precisa botar aqui não, certo? Só aqui, para a gente poder evidenciar a amplitude de H, como é em relação à amplitude de A. O K, né, é ômega sobre C vezes U, o versorzinho U que diz a direção do K, certo? Módulo de K é o K0, o número de onda. Isso aqui é ômega raiz de Mi0, ε0 vezes U, certo? Então, essa quantidade aqui,
não depende da frequência. K sobre 1 é cancela. Mi0 y0 sobre Mi0 vai dar 1 sobre raiz Mi0 ε0 vezes U, certo? Bom, vamos olhar para essa expressão aqui, né? Olha, a gente sabe a dimensão disso já, né? Já eu calculo ela, tá certo? Olha, então se eu escrever agora em termos disso, né, deu o quê? Que o H pode ser escrito de uma forma bem fácil de entender. 1 sobre um valor Z0, um versor adimensional vezes vetorial E. E é esse aqui tudinho, certo? Dado E, o H é obtido, faz o produto vetorial com E, divide por essa quantidade. Ora, que quantidade é essa? Isso aqui é ampere por metro, isso aqui é volt por metro. Volt, ampere, é volt por ohm. Isso aqui tem dimensão de impedância, é chamada de impedância de onda nesse caso específico, né? Mi0 sobre Y0 do vácuo, né? Vamos calcular ela, tá certo? Vamos calcular em termos daquelas quantidades que a gente redefiniu. Mi0, 4π vezes 10 a menos 7 Henry por metro, e 1 sobre 4π y0 é 9 vezes 10 a nona, aproximadamente, né, arredondando, que é a constante K da lei de Coulomb, né? Se eu multiplicar os dois, vai dar o quê, né? Mi0 sobre ε0, multiplicando, né? Vai dar 36π vezes 10 a segunda, né? Então, Mi0 sobre ε0 vai dar 36 dá 6 36 dá 2 ao quadrado, 6 ao quadrado, né? 12 ao quadrado, 12π ao quadrado, vezes 10 ao quadrado, que dá quanto? 120π ao quadrado. Então, raiz de Mi0 ε0 é a impedância de onda do vácuo, que vale 120π ohms. Tá? Isso aqui dá o quê? 367 ohms. A impedância de onda do vácuo é quem diz, dada a amplitude de campo elétrico, a de campo magnético é esse valor dividido por 367 ampere por metro. Dá essa relação, é sempre a mesma. Certo? Triplicou o campo elétrico, triplicou o campo H junto, vai todo mundo junto. Certo? Bom, então vamos sumarizar aqui, né? Então a impedância de onda está entendida. Essa impedância tem um papel muito parecido com a impedância tradicional de circuitos, certo? Eu vejo que a quantidade de energia, a potência refletida de uma interface, uma onda que bate na interface, passa uma parte de volta e passa uma parte que continua, depende da diferença das impedâncias de onda nos dois materiais. Né? Então, o casamento de impedância é casar essas impedâncias de onda também, certo? Em um certo contexto, né? Então, as coisas são todas correlacionadas, né? Então, resumindo, o campo elétrico na forma canônica vai ser escrito assim, né? E o campo magnético, basta fazer alguma coisa, é o produto vetorial de U com E sobre Z0. E está aqui, certo? Só botar isso aqui, né? Super simples, tá certo? Então, isso aqui é a forma canônica de expressar os campos, né? Você tem que realmente gravar isso aí, né? É algo que tem que estar guardado, realmente, para de geração, passar de geração para geração, certo? Ok? Ó, observe, né? O que a gente acabou de mostrar? Que o campo elétrico é ortogonal a K, né? Certo? Da mesma forma que o campo elétrico é ortogonal a K, o fato de divergente de H ser zero também
serve para provar que o campo magnético também é ortogonal a K. Né? Mesma razão, divergente de H igual a zero dá isso aí. O que mais? O campo H é ortogonal a E. Certo? Então, dado, se eu conseguir, o que é o vetor de onda? Né? O é, por exemplo, um feixe de laser apontando nessa direção, dá o vetor de onda. Certo? Uma antena parabólica emitindo, certo? Ela vai dar um feixe que faz assim, certo? No centro, o vetor de onda faz isso. Na borda, ele faz mais ou menos isso, ele desvia um pouquinho. Certo? Uma lente que você focaliza a luz, certo? Num ponto, cada pontinho, cada raiozinho desse é um vetor de onda diferente. Certo? Se está todo mundo paralelo, todo mundo tem vetor de onda. Né? Uma onda esférica tem vetor de ondas, depende de onde você observa. Vetor de onda para cá e para cá. Certo? Então, o vetor de onda é isso, depende da fonte, como ela emite, se for um radiador isotrópico, se for um feixe de laser, se for uma lente que está focalizando luz, o vetor de onda quer dizer isso aí. Né? Então, o que nós temos aqui? Essas coisas são ortogonais a esse vetor de onda, simultaneamente, e H, por sua vez, é ortogonal a E, por causa disso aqui. Né? Então, dado U, certo? E dado E, por exemplo, né? Isso aqui é uma representação em termos de vetores, né? Dado E, o vetorial E vai dar o sentido de H. Né? H estaria, digamos, fazendo isso aqui. O vetor de Poynting, certo? Complexo, né? Mas no caso aqui, por enquanto, não tem nada muito complexo, né? As coisas estão em fase. É H conjugado, né? O que é o vetor de Poynting? Está no sentido de quem? Do vetor U. É o sentido de fluxo de potência, é o sentido do vetor de onda. Tá? O vetor de onda dá esse sentido, né? Então, se a gente fosse fazer uma foto, né, num determinado instante de tempo, da onda, né, no espaço, mais ou menos, né, isso é a amplitude, a amplitude da onda. Essa seria uma telha, tá certo? Infinita. Né? Aqui está o plano de fase constante, é EH, produto vetorial dá o sentido de fluxo dessa onda plana. E ela varia no espaço, né? Senoidalmente, né? Tirou uma foto, está ali. Se você deixa o tempo passar, essa telha vai se movendo assim, ó, rígida, se movendo no espaço. Você corta um determinado plano, você vê aquela coisa fazendo assim. Mas se você seguir, você vê aquela telha fixa seguindo. Imagina uma flecha senoidal, né? Joga a flecha, isso é onda, né? Mais ou menos, certo? Bom, vamos só agora mostrar para que termine essa aula, né? A aula agora é mais rápida, com essas notas de aula bem mais rápida a aula, certo? Não passo o tempo todo escrevendo, né? Vamos olhar um pouquinho no vetor de Poynting, a conexão entre densidade de energia e vetor de Poynting, né? Primeiro, né, antes de a gente prosseguir aqui, tá certo? Bom, a densidade de energia complexa é 1/4, né, só lembrando, né, de D conjugado, né? Certo? No vácuo D igual a εE, isso aqui vai dar o quê? ε0 sobre 4, né? Módulo de E ao quadrado, né? Que D igual a ε0E, né? D conjugado, ε0 conjugado, que é o próprio ε0, vai dar isso aí. A densidade de energia magnética, por sua vez, é 1/4 de BH conjugado, né? Energia complexa, certo? B igual a μh, então vai dar μ0 sobre 4 módulo de H ao quadrado. Qual é a relação? Opa, isso aqui né? Qual é a relação entre essas duas densidades, né? Primeira pergunta que a gente faz. Ora, sabendo que E e H tem uma relação bem definida, né? A gente acabou de mostrar. Qual é a relação? A impedância de onda. Então, WE sobre WM vai dar o quê? Isso aqui é a densidade. Deixa eu fazer uma letra menorzinha aqui para a gente não confundir muito. WE sobre WM é igual a ε0 sobre μ0 módulo de E
sobre H, quer dizer, assim não, assim está errado. Módulo de E ao quadrado, na verdade certo é assim, módulo de E sobre módulo de H, né? Ao quadrado. E nós sabemos que E é Z0H em módulo, né? Não é isso? Ora, Z0 ao quadrado é M0 sobre Y0. Isso aqui vai dar 1. Então, a onda plana, a densidade de energia elétrica é igual à densidade de energia magnética. E ambas são reais, certo? A densidade de energia eletromagnética vale 2WE ou 2WM. Então, eu posso calcular num volume V a energia eletromagnética armazenada, uma vez que isso aqui é constante, né? Esse módulo de E é módulo de E0, certo? Módulo de H é módulo de H0, que é constante. Então, é simplesmente o volume vezes a densidade de energia eletromagnética, que por sua vez é 2 vezes uma delas, né? Então, o sistema é perfeitamente balanceado, certo? Olha, e o vetor de Point, quem é, né? Vamos ver o vetor de Point aqui, certo? 1/2 é vetorial H conjugado. Na forma canônica, isso aqui vai dar 1/2 é vetorial quem? O é real, né? Um é vetor real. Vetorial E conjugado sobre Z0 conjugado, que é Z0. Isso é o vetor de Point, certo? Então, produto triplo, né? A vetorial B, vetorial C dá A com C na direção de B, que dá módulo de A ao quadrado U, e menos A escalar B na direção de C. A escalar B dá 0. É com U dá 0. Então, isso aqui vai dar E2 vezes U sobre Z0. Vai dar 1 sobre 2 Z0, módulo de E0, né? Que é o módulo de E, certo? Ao quadrado. Sentido de quem? De U. Aí está o vetor de Point. Volt ao quadrado por metro, por ômetro, certo? V2 sobre R, né? Mesma coisa. Né? Certo? A onda plana, tá certo? Tem aqui, esquecendo que é volt por metro, né? Densidade de potência, dá volt ao quadrado por ohm por metro quadrado, que é a densidade de potência. Né? Mas é tensão ao quadrado sobre resistência, né? É aquela fórmulazinha que a gente conhece, certo? Vetor de Point, sentido de U, real, né? Uma onda no vácuo não há dissipação, não tem, o vetor de Point é um número real. Quer dizer, o fluxo está sempre, o valor médio do vetor de Point é um número real, certo? Ele é inteiramente real, certo? Não tem parte imaginária. A parte imaginária teria um outro significado. O vácuo não tem dissipação, certo? E aí tem uma construçãozinha para mostrar, se você calcular aqui o vetor de Point, a magnitude dele, tá certo? Que é 1 sobre 2 é 0, é 0 ao quadrado. E a energia eletromagnética, a densidade de energia eletromagnética dá, acabamos de calcular, né? Dá 1/2, né? Que é 2 vezes uma delas, né? Por exemplo, ε0 é 0 ao quadrado. Né? Isso em relação a essas duas quantidades. Isso aqui é energia por metro cúbico, né? Isso aqui é energia por unidade de tempo por metro quadrado, né? Então, observe que energia vezes velocidade, densidade de energia, certo? Vezes velocidade, que dá densidade dá por metro cúbico vezes metro, dá por metro quadrado, por segundo, vai dar potência por unidade de área. Então, a dimensão disso é a dimensão de S, certo? Mesma dimensão. Vamos ver a conexão entre essas coisas, né? Então, se eu fizer razão entre essas duas coisas aqui, eu devo ter algo que parece com velocidade. Que velocidade seria essa? Só tem uma aqui que aparece, que é a velocidade da luz, certo? Então, se eu fizer S sobre W, vou ter dimensão de velocidade e vai dar quanto, né? 1/2 cancela, E0 cancela, vai dar ε0 vezes E0, né? É isso? Não, está errado. Vai dar ε0 sobre Z0, né? Não é vezes, ε0 sobre Z0.
Z0 é a raiz de μ0 sobre epsilon. Está certo isso aqui? Peraí. Não está? É ao contrário. Peraí. Vou fazer direito aqui. S dá 1 sobre 2 é 0, né? 1 sobre Z0. Dividido por isso. Vezes epsilon 0 embaixo, né? 1 sobre raiz de μ0 epsilon 0. Epsilon 0 que dá o quê? Igual a C. Ou seja, a densidade de potência é a velocidade da luz vezes a densidade de energia total. Né? Isso tem um significado, tá certo? Basta você ver essa construção aqui. Pegue o volume de espaço, cuja área é ΔΣ. Né? A gente diz que a potência flui no espaço, a energia flui com a taxa, com uma velocidade igual à velocidade da luz. Então a energia que entra de um lado sai do outro lado depois de um certo tempo, né? Percorre um comprimentozinho ΔL, e se eu fizer esse ΔL sobre esse tempo, eu devo ter a velocidade do fluxo de energia, certo? Ora, a energia que está aqui dentro é a densidade de energia, isso aqui é a energia no volume, né? É o volume que é ΔΣ, ΔL vezes a densidade, né? Aqui, ó, a energia naquele paralelepípedo, né? É a densidade de energia vezes o volume. Taxa de variação, ou seja, o que entra de um lado sai do outro, né? Uma certa velocidade é qual, né? Faz a razão com o tempo, isso aqui é fixo, né? ΔL deve dar a velocidade do fluxo de energia no espaço, na direção do vetor de onda, né? Então, se você calcular agora, independentemente dessa cálculo que a gente fez, né? Então vai dar densidade vezes área vezes velocidade, né? Isso tem que corresponder à densidade de potência vezes a área, que é a potência que flui, né? Taxa de variação de energia que atravessa essa região tem que ser a potência que flui, que é a densidade de potência vezes a área, S ΔΣ. Então, a gente mostra o quê? Que a densidade de potência é a densidade de energia vezes a velocidade. Isso é consequência direta do fato de a potência fluir com a velocidade, ela flui através do espaço com essa velocidade. E essa velocidade é essa velocidade que a gente acabou de calcular. Velocidade da luz. Então, velocidade da luz também quer dizer velocidade do fluxo de energia no espaço, certo? Ok? Bom, então a gente termina essa aula de hoje, né? E fica para a terceira aula, ainda tem, né? Quarta-feira, né? A última aula da primeira unidade, e termina esse capítulo 7, certo? A primeira oficina depois do carnaval, na sexta, né? Sexta depois da quarta-feira de cinza, depois da prova na quarta. Nós teremos uma auxiliar de uma estudante de doutorado que vai fazer esse trabalho com vocês. Tá? A gente pensa em fazer o seguinte, fazer a oficina e depois resolução. Tá? Ele fazer numa aula só, ver se dá tempo de vocês ficarem mais uma hora para fazer a solução. Duas horas, certo?